último episódio, né, o encerramento da nossa live, que é o episódio 7, com o Dr. Casé Fortes. O tema é pedofilia, né? Todos contra a pedofilia. Eu estou muito feliz aí que o Dr. Casé pôde aceitar o meu convite. Ele é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais desde 1991, especializado em direito penal, curador da infância e da juventude da Câmara de Divinópolis, coordenador do Movimento Nacional Todos contra a Pedofilia. Ele é autor do livro também, com esse mesmo nome. Representante do Brasil no grupo de trabalho da Interpol para o combate aos crimes contra menores na América do Sul. Um dos relatores da lei contra a pornografia infantil. Integrante do grupo de apoio técnico do Senado da CPI da pedofilia de 2008 a 2010, conhecida como a Operação Carrossel. Inclusive, quem foi que me indicou foi a Danusa Biasi, né, que é presidente do Instituto Carrossel, que foi uma das primeiras convidadas aqui. O Dr. Casé já está entrando, já acabou de entrar aqui, já vou aceitar ele. Também o Dr. Casé é presidente de honra da Frente Parlamentar contra a Pedofilia na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, quero aproveitar aqui para agradecer todos os participantes, né, dessa série, que foi o Fábio Nemer, a Luciana Boschi, o Instituto Carrossel, a presidente Danusa Biasi, o Rodrigo Martinelli, a Graziele dos Reis, psicóloga, e a doutora Carolina Minsen, e agora o Dr. Casé, tá? Então, quis aproveitar um pouquinho para entrar antes, para ter esse momento de agradecimento a todos que puderam estar participando. O Dr. Casé já chegou aqui, já aceitei seu convite. Só aguardando aqui enquanto ele entra. Bom dia. Bom dia, Luciana, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Espero que dê tudo certo aqui na internet, porque é tão difícil eu conseguir essa agenda contigo e fiquei toda tensa que quando ontem o Rio de Janeiro ficou com esse problema intermitente aqui na cidade e hoje ainda está regularizando. Eu estou com o meu 3G, se precisar eu troco depois pelo Wi-Fi para a gente tentar equilibrar. Você está conseguindo me ouvir bem? Tá bom para você? Sim, tô te ouvindo bem. Internet hoje aqui, felizmente tá jóia. Tá tudo certinho, viu? Do Ah, lado que de bom. cá tá tranquilo. Então, eu fiz uma apresentação sua aqui no início, entrei um pouquinho antes para poder falar um pouquinho a seu respeito, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho de você. E sou muito grata por você ter aceito o meu convite. Quero poder te agradecer por essa oportunidade de estar aqui no meu Instagram falando, trazendo todo esse conhecimento que você tem aí de quase 30 anos, né? É. Nessa luta. Ô, Luciana, eu que te agradeço. É uma honra muito grande falar com você, indicação da minha querida amiga Danusa, lá de Uberlândia, né? Bem, desde que nós estamos com o isolamento social por conta da pandemia, né, eu tenho participado de muitas lives a respeito desse assunto. É muito legal a gente falar, acho que é o meio que a gente tem para chegar até as pessoas num momento em que não é possível estar pessoalmente. Eu Verdade. prefiro falar ao vivo, né? Ao longo desses últimos 12 anos, desde da instauração da CPI da pedofilia, mesmo após o final dela, eu tenho viajado muito por diversos, acho que quase todos os estados do nosso país, para falar a respeito desse assunto. Prevenção, principalmente prevenção, mas também enfrentamento aos crimes de abuso sexual e de exploração sexual cometidos contra a criança e o adolescente, que no seu conjunto a gente chama de crimes de pedofilia, né? E é muito, às vezes é um pouco doloroso, porque a gente escuta as histórias e as conhece de perto,
Por outro lado, também é muito gratificante, porque dá para conversar com as pessoas e, eventualmente, ajudá-las e participar também, como tive a honra de participar da fundação de muitos grupos e ONGs e reuniões de pessoas com a mesma intenção. E eu prefiro estar pessoalmente com as pessoas. Gosto e espero que a gente possa voltar a fazer isso. Mas, não podendo, a gente vai através das lives, que tem sido o meio útil para isso, né? E, bem, eu O estou à bom que sua fica disposição, gravado, viu? né? O bom que fica gravado e depois quem não pôde assistir no horário que a gente fez vai poder vir assistir com calma, encaminhar para alguém, né? E a internet não tem limite, né? Vou até aproveitar a oportunidade, e eu já te convidei, e quem nos ouvir também, eu quero convidar para conhecer o canal do YouTube, onde tem várias lives, não tem todas não, mas tem algumas lives gravadas, mas principalmente tem também algumas falas, algumas aulas específicas a respeito de pedofilia, de crimes de pedofilia, da campanha Todos contra a Pedofilia e outros assuntos relacionados, né? Então fica todo mundo convidado aí, Carlos Fortes, Cazé Fortes, tá? C-A-S-E Fortes, quem puder se inscrever e participar é muito bem-vindo. Eu já sigo você lá no YouTube, e inclusive assisti a live que você fez com a... Ah, caramba, esqueci o nome dela agora. Aquela última, com a Luísa Brunet. Com a Com a Luísa. Luísa Brunet, foi Ela muito boa. é joia e foi muito bacana falar com ela. E ao falar com ela, a gente traz também outras pessoas do conhecimento dela de várias áreas de outros países que trouxeram informações e perguntas muito interessantes. Foi legal, tá lá. Quem quiser, fica à vontade. Vale a pena. Quem puder já seguir lá na página, seguir e poder acompanhar, vai estar sempre recebendo as novidades do Dr. Cazé, que ele está sempre publicando. A primeira pergunta que eu queria fazer, assim, como foi esse início, né, dessa jornada contra a pedofilia, para você contar para gente, mas a palavra é toda sua, porque o especialista aqui é o senhor. Não, de jeito nenhum. Vamos conversar. E eu adoro responder perguntas, sabe? Eu acho que fica legal assim. E eu falo demais, viu? Se eu estiver falando muito, você pode me cortar aí e fazer a sua pergunta. Eu também falo demais, então hoje eu estou ouvinte aqui, mas eu vou estar interagindo, com certeza. Não, vamos lá. Olha, outra coisa, lembrei, vou aproveitar também. Eu contei essa história, como é que começou isso, no meu livro, ó. Tá aqui, Todos contra a Pedofilia. Quem tiver interesse pode comprar com a Danusa, inclusive, né? Ou diretamente. Ela passou no site, eu até vi lá onde tem as camisetas e o livro, né? Ela me passou o site, depois eu vou publicar aqui também no meu Instagram, para que as pessoas que depois possam estar assistindo a live, ou quem está aqui agora, possa já entrar direto. Vou estar divulgando também. Quem se interessar, pode comprar lá. Eu falei com a Danusa que eu faço uma concorrência desleal, porque ela vende lá as camisas e o livro, e eu nas palestras eu distribuo de graça. Então, mas só que não está tendo, por exemplo, esse ano não está tendo palestra, né? E por falar nisso, não quero deixar de lembrar que a minha camiseta, depois vou passar meu endereço que eu ganhei de aniversário, né? Ah, verdade. Eu que te mando a Danusa, né? Não sei. Não, tudo bem. Você falou que ia mandar, e aí não sei. Eu também pedi para Danusa porque minha filha também quer. Eu encomendei lá pelo site. Não, pode mandar o endereço aí que eu te mando, tá? Mas deixa eu te contar. Eu sou promotor de justiça do estado de Minas Gerais. Praticamente a vida toda eu só fiz isso. Eu me formei mais cedo um pouco, eu fui colocado na escola mais cedo um pouco, por algum motivo. Diz a minha mãe para ficar livre de mim, deve ser. Mas e eu então entrei no Ministério Público, eu tinha 22 anos. Logo que eu formei em Direito. E na época era possível isso, porque hoje a gente tem que ter um período de exercício da advocacia, na época isso não era necessário, então eu pude
entrar logo no Ministério Público e fui promotor de justiça muito cedo. Acho até que não houve outro que foi mais cedo que eu. Então já são quase 30 anos no Ministério Público. E durante todo esse tempo, ou seja, praticamente mais 2/3 da minha vida, né? Bem, eu trabalhei como promotor de justiça, eu sou especializado em direito penal, mas também da área da infância e juventude. Nos últimos 12 anos, um pouco mais, eu trabalho exclusivamente como promotor de justiça da infância e juventude. E em 2008, tive a honra de receber um convite do senador Magno Malta para participar da CPI da pedofilia do Senado. Né, os senadores que compuseram a CPI da pedofilia, que foi presidida pelo Magno, mas teve a participação do Romeu Tuma e tantos outros lá, esses dois eram os que eu tinha mais contato. Eles compuseram um grupo de apoio técnico, né, formado por promotores, juízes, advogados, delegados, e eu pude participar desse grupo. A CPI da pedofilia foi a CPI mais longa da história do Brasil, até então. Ela durou quase 3 anos, mas e ela deixou um legado importante. Primeiro, foram 14 projetos de lei, dentre os quais a lei da pornografia infantil, que nós tivemos o privilégio de participar da redação dela. Essa lei modificou o Estatuto da Criança e Adolescente para estabelecer alguns crimes e alterar alguns que já existiam relativos à pornografia envolvendo crianças e adolescentes. A gente depois volta nesse assunto que eu acho que é muito interessante, especialmente nesse canal que nós estamos usando. Né? E a partir da CPI da pedofilia, a gente tomou conhecimento do tanto que é grande, o tanto que é profundo, o tanto que é amplo, o acontecimento de crimes de abuso e de exploração sexual no nosso país e no mundo inteiro. Eu mesmo já na época já era promotor há muitos anos, mas não tinha noção dessa gravidade, dessa quantidade de delitos dessa natureza. E a partir daí começou lá dentro da CPI da pedofilia um movimento chamado Todos contra a Pedofilia, que tem o objetivo de levar informações para a prevenção dos crimes de pedofilia, né? E eu me envolvi nisso, escrevi lá uma cartilha que foi publicada pelo Senado e depois acabou sendo reeditada por diversas fontes, inclusive ela está na internet gratuitamente para quem quiser baixar. Tem várias versões, a versão mais nova é essa aqui, ó. Essa cartilha aqui. Eu vi ela se jogar, colocar a hashtag Todos contra a Pedofilia, já aparece ela e dá para baixar em PDF. Em PDF, né? Essa foi editada pelo Ministério Público de Minas Gerais. Eu escrevi uma grande parte dela, mas essa aqui já tem a contribuição de várias pessoas, isso é muito bom. E ela traz assim, perguntas e respostas mais diretas, mais comuns sobre esse assunto. Né? E tá lá na internet, quem quiser é só baixar, passar adiante, editar, faz como quiser, né? Teve até um caso engraçado que uma pessoa pegou, e isso aí eu não achei muito legal não, ela pegou, baixou essa cartilha, né, modificou o nome, colocou o seu próprio nome como se fosse autora única e exclusiva, plágio, e passou a vender. Se ela não tivesse vendendo, eu sinceramente nem ligava. Pode botar o nome que quiser, tanto faz como tanto fez. Mas o problema é que não só ela plagiou, não só a mim, mas todo mundo que ajudou na cartilha. E né? ainda estava vendendo. Aí não. Bem, isso não interessa também. Mas foi assim que começou o movimento Todos contra a Pedofilia, que nunca mais parou. A partir daí, como eu te disse, passei a viajar muito, toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, para fazer palestras sobre esse assunto. E é legal porque todo lugar que a gente vai, seja lá no Amazonas, seja lá no Rio Grande do Sul, tem pessoas que têm suas histórias para contar, tem pessoas que estão muito dispostas a prevenir e a combater esse tipo de crime, que é revoltante pela sua própria natureza. Né?
É Aí verdade. acho até que cabe a gente, ainda que superficialmente, definir umas questões aqui, se você me permite. Sim, O claro. que é crime de pedofilia? Do que eu estou falando? Abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. Exploração sexual de crianças e adolescentes é quando uma pessoa usa o corpo de uma criança, por exemplo, para ganhar dinheiro. Usa o corpo de uma forma sexualizada. Por exemplo, na prostituição de crianças e adolescentes, na comercialização de pornografia infantil, que é um ato muito mais comum do que a gente pensa, né? No tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais. Todos esses atos estão definidos como crime no Código Penal e eles são, evidentemente, crimes de exploração sexual e também crimes de pedofilia. Por outro lado, tem o abuso sexual. Abuso sexual é um pouco diferente. Ele não visa o lucro diretamente, o dinheiro. Ele visa uma satisfação para o agente. Exemplo, que fica mais fácil de entender. Estupro de uma criança. Né? Por que uma pessoa adulta estupra uma criança de 4, 5 anos de idade? Ela faz isso porque ela sente prazer ao fazer isso. E não se importa com as consequências. A pessoa que faz isso, ela não é louca, não é doente mental, né? Ela é, via de Ela tem regra, consciência do que ela está fazendo plenamente. para obter o próprio prazer e tá ali aproveitando a vulnerabilidade, né? Exatamente. Esse tipo de criminoso, ele tem prazer em subjugar uma criança sexualmente, muitas vezes porque é uma pessoa insegura, porque é um covarde, porque é um fraco, e diante da criança ele se sente mais forte, mais poderoso. Né? Isso não faz um doente mental, ele sabe o que está fazendo, ele não joga pedra em avião, ele não rasga dinheiro, ele tem plena consciência, né? Mas opta por praticar isso para satisfazer esse desejo. Ele é portador de uma parafilia, via de regra, chamada pedofilia, o que não faz dele um doente mental. Né? É bom a gente explicar isso. Tanto que ele pode ser julgado e condenado. E, pelo contrário, ao ser, no meu entendimento, eu defendi isso no livro, a pessoa que é entendida como portador de uma atração sexual por crianças, ele não é menos perigoso, ele é mais perigoso. Ele é mais perigoso porque ele reincide, ele pratica isso novamente, ele nunca faz uma vez só, e ele tem essa tendência a praticar sexo com crianças. Então, esses aí, ó, são os crimes de pedofilia, os crimes de abuso e de exploração sexual, que envolvem aí estupro de crianças e adolescentes, tráfico de crianças e adolescentes, prostituição infanto-juvenil, pornografia infanto-juvenil, assédio malicioso, etc, etc, etc. Quando a gente fala todos contra a pedofilia, nós estamos querendo dizer todos contra esses crimes, né, que estão definidos principalmente no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. São as leis que definem esses crimes. A palavra pedofilia, crimes de pedofilia, não está no Código Penal. Não está também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela até está em alguns tratados internacionais, mas nessas leis não está. Mas, independente disso, isso é só um nome que se dá para facilitar a referência ao conjunto de delitos. É disso que a gente procura falar. Eu achei interessante numa das suas lives que o senhor falou que o pedófilo ele na cadeia ele é um bundão, né? Então ele foi muito eu interessante. relutei para usar essa palavra, mas é isso. Mas, e qual o papel da sociedade, né, nesse combate aos crimes de pedofilia? O que a sociedade pode estar ajudando, né, para estar diminuindo? A nossa ideia de trazer aqui, discutir esse tema, algumas pessoas resistiram, pessoas que pediram, inclusive, para que quando eu estava convidando para as lives, para de me mandar sobre pedofilia, que eu não quero saber sobre esse assunto. E algumas pessoas ainda não querem saber, mesmo tendo filhos, netos, eu tive essa resistência. Eu compreendo isso perfeitamente.
Mas essa pergunta, ela é muito importante, ela é mais do que isso, ela é fundamental, porque nós podemos e temos a obrigação de fazer muito sim. Aliás, só nós, sociedade, que com a nossa ação podemos efetivamente evitar que esses delitos aconteçam. Por quê? Primeiro de tudo, é bom lembrar que a lei mais importante do país é a Constituição. Eu sempre deixo uma por aqui de propósito, ó, tá aqui, a Constituição é a nossa lei máxima, né? Você sabe bem disso, todo mundo da área, e quem não é da área também sabe. Todas as leis do Brasil têm que ser baseadas na Constituição. E a nossa Constituição estabelece como prioridade absoluta, é a única vez que a Constituição, em toda a sua extensão, usa o termo absoluta prioridade, para se referir aos direitos da criança e do adolescente. Está lá no artigo 227. Fala, ó, é dever do Estado, da família e da sociedade, portanto, de todo mundo, sem exceção, garantir com absoluta prioridade à criança, ao adolescente, ao jovem, os direitos à vida, saúde, educação, convivência familiar, comunitária, etc, etc. E enumera ali todos os direitos, bem como deixá-los a salvo de toda forma de violência e ter até uma referência exclusiva à violência sexual. Bem, esse artigo é muito importante. O Estatuto Criança e Adolescente foi todo baseado nesse artigo. Porque ele diz ali, assim, claramente, trocando em miúdo, que não tem nada mais importante no Brasil do que garantir o bem-estar das nossas crianças. É isso que está escrito ali. Sim. E isso é uma coisa que todos nós sabemos. Qualquer E cabe mãe a sabe nós, a disso, qualquer sociedade, pai. cobrar isso, né? Exatamente, não só cobrar, não, fazer de fato. E tem formas da gente fazer, até muito simples, que podem parecer pouca coisa, mas são muito importantes. A manifestação de um cidadão de bem é fundamental. Sabe por quê? Eu disse agora há pouco aqui para você, quando estava falando desse criminoso, né, que o criminoso pedófilo pode ser homem, pode ser mulher. Né? Pouco se fala das criminosas dessa natureza, mas tem muitas. Eu tive até Né? na família algumas pessoas mais antigas, assim, mais velhas, que falou, na minha época, pessoas assim de 60 anos, 65 anos, falou, na minha época, as mulheres, ninguém falava, mas eu tive caso, a gente não falava, que a pessoa mais velha vinha, abusava, a gente achava que era... Achava normal, né? Achava normal e se achava Eu o fiz uma homem. pesquisa histórica aqui, tem um capítulo aqui que fala sobre isso e mostra as referências a crimes de pedofilia, assim, desde que o mundo é mundo, na Bíblia. Né? Antes de Cristo já tinha. Mas voltando aqui, o que eu estava querendo dizer é que qualquer um pode ser. Não tem esse preconceito de falar assim, é um sujeito assim, assim, assado. Eu não sei, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser velho, pode ser novo, pode ser que estudou, pode ser que não estudou, pode ser padre e pode não ter nem religião, pode ser pastor, pode ser espírita, pode ser umbandista, pode ser qualquer pessoa. O que tem em comum entre todos os criminosos, pedófilos ou pessoas que praticam delitos de pedofilia, é que todos são covardes e inescrupulosos. E por serem covardes, daí mesmo aquele negócio que eu te falei, gostam de estar com a criança para se sentirem mais poderosos, mais fortes, mais tudo naquela situação. Eles sendo covardes, bundões, como você lembrou aí que eu usei no momento de a gente se manifestar é uma forma de inibir a ação deles. Porque quando você chega e se manifesta dizendo o seguinte, olha, eu sei o que é isso, eu estou de olho, eu vou tomar as providências caso seja necessário, eu não vou deixar que as minhas crianças aqui, ó, sejam... eu não vou permitir que as crianças que estão à minha volta sejam vizinhos, amigos, alunos. Eu só vou pegar o carregador aqui. Tá. Mas eu tô te ouvindo. Tá. Bom, o que eu tô querendo dizer é que a gente tem que se manifestar, a gente, Estado, família e principalmente a sociedade, dizendo que está atento, que está cuidando, que não vai deixar isso acontecer. Porque quando você fala isso, você pode usar qualquer das campanhas que existem, carinho de verdade, faça bonito, proteja nossas crianças, né? Todos contra a pedofilia, ó, é uma delas.
mas todas são importantes. Essas manifestações querem dizer isso. Elas dão um recado para o criminoso. Olha, não mexe aqui não, porque nós estamos tomando conta. Essas crianças aqui não estão abandonadas, elas não estão de lado, não. Nós aqui, ó, estamos atentos, e se você vier aqui mexer com as nossas crianças, nós vamos tomar as providências, sim. O covardão lá, o criminoso, vai pensar 10 mil vezes antes de agir. Então, a nossa manifestação como sociedade é fundamental, porque é uma forma direta de prevenção. Se você demonstra que você não está cuidando, não está nem aí, você estimula a ação do criminoso, porque o criminoso quer moleza, quer facilidade. Ele vai agir onde não tem vigilância. Como a gente diz aqui, meus amigos aqui, a gente fala na roça o seguinte, ó, a cerca está fraca. Então, a gente vai dizer, a cerca não está fraca, não. Nós estamos tomando conta, sim. Viu? Então, não mexe, não. A primeira live com a intenção de divulgar entre os familiares as informações aqui no meu condomínio, que são 120 casas, e aí tomou uma proporção bem maior e só de estar divulgando para essas pessoas se a gente está realmente conseguindo proteger uma criança já é muito válido, né? Sim, já vale a pena. Então, a intenção do movimento Todos contra a Pedofilia é essa, é dar às pessoas subsídios, informações para que elas possam se prevenir. E se manifestar ostensivamente, fala mesmo, chega e fala, ó, tá vendo nosso condomínio aqui? Se aparecer criminoso aqui querendo mexer com as crianças, vai se dar mal. Não vai sair barato, não. É verdade. Esses covardes aí vão pensar duas vezes. Agora, é preciso que a gente faça isso de verdade, ou seja, que a gente esteja, de fato, atento. Por exemplo, já indo aqui para o lado da vigilância na internet. Muitas vezes eu respondi a pergunta o seguinte, criança deve usar a internet? Né? Eu vou dar aqui minha opinião, claro. Acho que deve. Deve primeiro porque vai usar de qualquer jeito. A internet é parte da nossa vida a cada dia mais. Digo isso há muito tempo e cada dia a gente confirma, especialmente agora. Pensa bem, se não fosse a internet, não estava nem conversando. Claro. É verdade. Né? Ela faz e vai fazer parte da nossa vida, a gente queira ou não. Então, é importante que as crianças saibam usá-la. Acho até que já passou muito da hora da gente ter uma matéria específica relativa ao bom uso da internet nas escolas desde o ensino fundamental. O meu filho pode usar, mas duas coisas são fundamentais: vigilância e educação. Ou seja, você tem que ensinar a usar. Primeira coisa é dizer para a criança que antigamente a gente ouvia do meu pai, da minha mãe, eles falam, até hoje, né? Papel aceita tudo. Hoje a gente tem uma coisa um pouco mais ampla. A internet aceita tudo também, e muito mais. Na internet os meios de convencimento são mais elaborados. Papel é só escrever. Agora tem montagem, tem foto, tem filme, tem de tudo. Então não acredite em tudo que você vê na internet. Fotografia falsa. Uhum. Tem de Eles tudo, né? aproveitam de tudo para chegar até as crianças e adolescentes. A gente tem que falar isso com as crianças. Existe tem um capítulo no meu livro sobre isso, uma maneira de agir chamada grooming, ou assédio malicioso, que falando assim, talvez as pessoas não peguem de cara, mas é uma coisa muito comum, que eu vejo quase todo dia, que é aquela pessoa que se faz passar na internet por aquilo que ela não é. E ela assedia a criança, se passando muitas vezes por uma criança também. E ela manda presentes, senhas de joguinhos, senha da Netflix ou outro streaming qualquer, né, a troco de fotos da própria criança ou pedindo para que ela tire. Tem todo tipo de barganha maligna na internet. Então as crianças têm que ser ensinadas. Não converse com estranhos, que a gente ouvia antigamente, vale para a internet também. Né? Não acredite em tudo que te falam. Né? Confira as informações, estão aí as fake news em todas as áreas. Né? Então, o primeiro passo para uma criança, ou para qualquer um usar a internet, é ficar mais atento, ser menos ingênuo
e se educar, procurar conhecer para usar bem a internet, não cair facilmente em armadilhas, que tá sim de armadilha na internet. É E a verdade. outra coisa, a segunda fator mais importante é pai e mãe têm que vigiar os filhos de uma forma direta e concreta. Não tem meias palavras para isso. Eu costumo a frase falar assim, não tem senha para pai e mãe. O menor de 18 anos, por lei, está sob as ordens dos pais. Chama-se poder familiar. O poder, que também é um dever, que os pais têm em relação aos seus filhos menores de 18 anos de idade. Então, até os 18 anos, por lei, pai manda no filho e filho tem que obedecer ao pai. É simples desse jeito. Fala, e a privacidade do adolescente? Privacidade do adolescente vem lá para terceiro, quarto ou quinto lugar. Em primeiro lugar, vem a obrigação dos pais de garantir a educação e a segurança dos filhos. Então, o pai e a mãe devem sim pegar lá o celular e falar, me dá aqui que eu vou olhar tudo. E olhar mesmo. Olhar porque isso aí é particular. Não tem particular para pai e mãe, não. Tem que olhar sim, tem que vigiar de perto. Né? Eu já ouvi muitas vezes pais e mães desavisados falando assim, mas eu sei que eu não posso mexer no celular da minha filha. Quem falou que não pode? Não só pode, como deve. Ele não é dela, ele é seu, porque ela é menor de 18 anos de idade. Você é responsável por esse aparelho, que, por sinal, é um aparelho muito poderoso. Até por isso mesmo é necessário que haja uma vigilância. Você veja bem, um exemplo simples. Se um menino aí de 16, 17 anos, sei lá, 15, cria aí um vírus para o celular, para o computador, e através do computador ou do celular ele causa um prejuízo a uma empresa que seja. Né? Causa lá um prejuízo, apaga um banco de dados importante, faz lá uma palhaçada com o vírus, como já havia acontecido. Quem é que paga esse prejuízo? O pai que é o responsável, né? Não é o pai? Se ele é o responsável por arcar com esses gastos, ele também tem que ter o direito de controlar aquilo que causou o dano. Aí ele pode chegar e virar para o juiz e falar assim, olha, eu não vou pagar esse prejuízo, não, porque o celular é do meu filho e ele não deixa eu mexer. Ele pode falar isso. Ele pode falar, o juiz vai rir na cara dele, ele vai pagar do mesmo jeito. E se fosse eu, pagava dobrado para deixar de ser besta. Porque ele tem que olhar e tem que vigiar, sim. Na nossa geração, meu pai falava o seguinte, você só pode tomar alguma decisão, fazer alguma coisa no dia que você pagar suas contas. Na hora que você pagar o boleto, você tem o direito de escolher alguma coisa, porque enquanto você estiver embaixo do meu teto, tem que seguir as minhas regras. Hoje em dia a gente tem filho educando, discutindo com o pai. Vê se pode. Bem, a minha mãe fala o seguinte, né? Essa liberdade tão sonhada que você quer, eu sempre quis, quando adolescente, como todo adolescente, né? Todo mundo, né? É normal isso também. A gente tem que buscar isso, isso é um estímulo importante, né? Essa liberdade, ela é mais do que adquirida assim gratuitamente, ela é comprada. Você vai ganhar seu dinheiro, você se vira, que aí você manda mesmo. Porque enquanto você estiver morando aqui, você pode ter 20, 30 anos, não interessa. É verdade. Hoje os filhos falar assim, eu vou viajar agora, eu vou viajar, não vou estudar esse ano não, vou passar o ano viajando por aí. Vai que o mundo é grande, vai fundo, vai lá, com que grana? Não te dou, como é que fica? Então, você quer fazer isso? Dinheiro, né? Ganhe o seu dinheiro e faça o que você quiser. Né? Até então, não. Agora, ganhe o seu dinheiro honestamente. Claro, né? Porque a gente fala assim, tem uns aí que resolvem se virar, e eu vejo isso, infelizmente, também. E aí são cooptados pelo tráfico de drogas, e começam a praticar furto, etc. É claro que isso é inaceitável. Mas isso aí é uma falha moral e educacional. As duas juntas levam a isso. Isso é outro assunto, né? Não é o nosso agora do momento. Como eu te disse, pergunta aí, porque senão eu fico falando aqui, nosso tempo acaba. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Mambla. Essa sigla
que é mais A conhecida, né, dos NAMBLA, Estados né? Unidos. North American Men and Boy Love Association, NAMBLA. É uma das associações, não é a única, mas é a maior conhecida, né, das associações de ativismo pró-pedofilia. Eu vou até, enquanto eu estou falando com você, eu vou procurar aqui no meu computador umas imagens sobre a NAMBLA e outras associações para te mostrar. Mas é o seguinte, tem associações que pregam a prática de sexo com crianças como uma opção sexual. E querem legalizar esse tipo de atuação. A maior delas chama-se NAMBLA, que é uma sigla para North American Men and Boy, Homens e Meninos Love Association, Associação do Amor. É um eufemismo para dizer o seguinte, eles defendem de uma forma ostensiva a prática de sexo com crianças. Aqui, quer ver? Eu vou virar a câmera para te mostrar. Deixa eu ver aqui. É aqui. Olha, a NAMBLA. Essa aí que eu estou te mostrando é a capa de uma das publicações da NAMBLA. Ela tem sites, ela tem publicações, ela tem encontros periódicos, né? Ali está falando até de outras duas. A Martgin, que é uma associação holandesa que tem o mesmo fundamento, né? Isso aí, ó, estou te mostrando, são símbolos usados por pertencentes a essas associações, são símbolos usados por pedófilos. Eu O não triângulo, conhecia. o Não triângulo conhecia, muito bom, significa obrigada. menino, sabe? O coração, menina. Quanto mais fina a linha, menor a idade de preferência do criminoso que ostenta o símbolo, que às vezes vem como um anel, um pingente, sabe? Cartão de visita, coisa dessa natureza. Eles têm subpreferências que eles divulgam entre si, né? Aí, as principais estão aqui, ó. Boy lovers gostam de meninos, girl lovers de meninas, child lovers gostam de tanto faz, menino ou menina. Baby lovers ou baby showers são aqueles que gostam de abusar de bebês. Né? Baby showers, inclusive, são, na sua maioria, é o único deles em que, de acordo com os registros, a maioria é de mulheres. PHTC é o Preteen Hardcore, que gostam de sexo violento com crianças, ou seja, não basta estuprar, tem que agredir, chicotear, amarrar, coisa dessa natureza. Meu Né? Deus. Tem os efebófilos. Efebófilos fazem referência aos efebos, que na Grécia Antiga eram os adolescentes semipúberes, né, que mantinham relação com seus professores, digamos assim, ou mestres. Né? Isso lá era tido como normal. Bem, essas associações, elas têm por objetivo legalizar o sexo com crianças. Elas não podem existir legalmente no Brasil. No Brasil, elas não são permitidas porque elas constituiriam um crime em si, porque elas estariam estimulando a prática de outro crime, que seria, por exemplo, o estupro de vulnerável. E no Brasil, nós temos no Código Penal que estimular ou fazer apologia a crime é também crime. Então, elas são ilegais no Brasil. Mas elas são legais nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm lá a primeira emenda, que é a liberdade total de expressão, e todas elas acabam ficando sediadas nos Estados Unidos por causa dessa permissão legal que existe ali. Mas eles viajam, né? Eles viajam, aí vem como turistas também. Nosso turismo aqui, principalmente Rio de Janeiro, é muito... Tem o turismo e tem a questão das associações. São duas coisas diferentes que eventualmente se tocam. As associações são constituições, principalmente políticas, que visam congregar pessoas que são a favor da legalização do sexo com crianças, da pornografia infantil, da prostituição infantil, acham que isso deve ser normalizado, legalizado. A principal é a NAMBLA, a segunda maior é a Martgin, que é da Holanda. Tem uma que chama-se René de Guyon, que surgiu na França e acabou sendo expulsa da França e sediada nos Estados Unidos. A Martgin já fez parte da ONU, se dizendo uma associação
que tinha a intenção simplesmente de defender os homossexuais e, como tal, foi aceita. Mas, na verdade, ela tinha a intenção do sexo com crianças. E aí foi Outro expulsa. interesse por trás, né? Eles estavam disfarçando ali, porque o homossexualismo não tem problema nenhum. O problema é a prática de sexo com crianças. Agora, o turismo sexual ocorre, sim, muitas vezes no Brasil. A gente teve vários casos desses dentro da CPI da pedofilia. Aquelas praias, principalmente da região norte e nordeste, né, são crianças pequenas que são capitaneadas por um criminoso ou uma criminosa que fica nos arredores mandando as crianças sediarem os turistas, oferecer lá sexo oral a R$ 5. Tem pessoas que compram pacotes em outros países para vir para o Brasil para ter sexo com crianças. Tem vezes que... E quando que isso aí tem a ver com as associações de pedófilos? A propaganda desses pacotes turísticos pedófilos muitas vezes é feita para o público certo através das associações de pedófilos. Mas são coisas diferentes, né? Os turistas que querem vir para o Brasil para essa finalidade nem sempre são associados. São simplesmente criminosos pedófilos que no país deles não têm coragem de fazer isso, acham que aqui é uma bagunça, e dependendo do lugar é mesmo, né? E vêm para cá para ter relação sexual com as nossas crianças. Tem pacote, nós tivemos ocasião de ver isso, vendendo pacote com a seguinte propaganda: venha para a Amazônia ter relação sexual, não fala dessa forma, né? Com uma indiazinha. Aí faz propaganda com aquele filminho que teve de uma indiazinha, como é que é o nome dela? Tainá. Tainá. Fala assim, venha transar com a Tainá na Amazônia. Só que isso é vendido lá na Europa, denegrindo a imagem do Brasil, inclusive, entre outras coisas, né? E essas pessoas pagam para pegar lá em Manaus ou nas imediações, às vezes, barcos especializados em prostituição infantil. Isso já foi constatado, infelizmente. Nossa, que triste. Infelizmente, esse mundo, né, de pedofilia é muito triste. A gente vê, eu assisti uma live que o senhor fala daquela menina, né, que era estuprada pelo pai desde muito bebê, que eu fiquei chocada com aquela história, assim, e coração doído, né? Eu imagino quanto ela tá na sua... A Stephanie, essa menina aí, Sim, a Stephanie. Eu falo o nome dela porque ela já faleceu, e como eu sempre digo, espero que não tenha sido em vão. Você vê, eu sou promotor há quase 30 anos e a gente lida com esses casos. Mas, felizmente, ficou marcada, né? Porque é uma história, jamais vou assim... me acostumar com isso. E principalmente lembrando que o caso dela não é raro, não é incomum. Existe muito por aí, e também não é de hoje, não. Vou te dizer uma coisa, o pessoal fala, hoje em dia está assim por causa da internet. Não. Sempre houve muita violência contra a criança. Hoje eu acho que melhorou, porque hoje as pessoas estão tendo coragem, né, de falar. Hoje está mais divulgado, e a divulgação é importante. A própria Luísa Brunet falou, né, na adolescência dela, os pais às vezes batiam na criança quando ia falar porque estava falando de alguém, de um vizinho ali que tinha um comportamento ali na sociedade, porque eles não queriam nem falar no assunto, né? Falava para a criança ficar quieta, batia e queriam abafar o caso a qualquer custo. E isso acontece hoje em dia. Isso acontece muito. Tenho certeza para você que em algum momento, se não tem agora, algum momento que alguém estiver ouvindo o que nós estamos falando e ver a gente falando aqui, vai estar pensando a respeito de um caso que ele sabe que a família devia ter tomado providência e não tomou. Não tomou porque preferiu botar um pano quente, abafar, para não se expor, não ter o trabalho, o desconforto de tratar de um assunto que é constrangedor, é ruim, é péssimo, é chato. Mas se ele acontece, muito pior é escondê-lo. Esse caso da Stephanie, eu acho que vale a pena falar um pouquinho dele aqui, porque muitas vezes a mãe está conivente, né? Ou se puder falar um pouquinho da história dela, essa triste história. Você já sabe, mas eu vou te contar. Assim, eu tomei conhecimento do caso, já tinha tudo ocorrido, o cara já estava preso.
Mas o fato é que esse sujeito, às vezes acontece com o padrasto, mas nesse caso era o pai mesmo. O pai começou a abusar da própria filha desde bebê. Criança pequena, ele abusava. E ele era usuário de droga, ele agredia a mulher, ele era, infelizmente, uma pessoa totalmente, né, errada. E a mulher dele, porque tinha medo, porque tinha vergonha, porque dependia financeiramente, por milhões de desculpas e nenhuma justificativa, porque não tem justificativa, não existe justificativa para a mãe ou para o pai que não toma providência diante da violência contra seu filho. Por algum motivo errado também, ela não fazia nada e ele continuava abusando da criança. E tinha gente que desconfiava, mas também não fazia nada. E aquilo foi passando, ela já com 2 anos e meio, sofrendo ali quase que diariamente estupros e todo tipo de agressão e de serviço. Finalmente alguém tomou a providência, levou para o conselho tutelar, levou para o promotor de justiça, pediu a prisão do cara. E quando foram procurá-lo, ele sumiu, desapareceu. A Stephanie foi levada para um abrigo. Ficou lá no abrigo, chegou lá no abrigo em péssimo estado. Chegou lá magrinha, machucada, doente, abaixo do peso, não falava, não queria ir no colo de ninguém. Tadinha. E rapidamente ela melhorou, porque ela começou a receber carinho, foi deixada em paz, cessaram as agressões, ela passou a comer, cabelinho cresceu, ela ganhou peso, começou a brincar com as outras crianças, ela foi se recuperando rapidamente, porque a criança tem esse poder de se recuperar, né? Só que chegou o final do ano e mandaram a Stephanie de volta para casa, passar Natal, Ano Novo, etc., com essa mãe relapsa, essa mãe omissa, essa mãe incompetente, que não merece nem ser chamada de mãe, mas mandaram. Ela recebeu a criança e, nesse momento, o cara que estava desaparecido resolveu voltar. E, ao voltar, ele novamente, drogado, com os instintos péssimos e as péssimas influências negativas dentro da própria cabeça dele, né, o levaram a, mais uma vez, agredir a Stephanie e estuprá-la mais uma vez, né, de uma forma dessa vez tão brutal que ele causou a morte. A forma como ele causou essa morte foi muito horrível, muito triste, que eu não vou ficar relatando aqui. É uma coisa que não é de se falar, nem de se ver. Infelizmente eu vi, porque eu tinha que ver. E a gente às vezes tem que enfrentar essas coisas e ver. Eu não gosto, não gosto de ver o tal do auto de corpo de delito. Mas foi uma das piores coisas que eu já vi nesses 30 anos aí de promotor de justiça, foi o corpinho da Stephanie, depois de ser estuprada e morta. E ouvir a história dela, eu chocada, imagina ver, nem gostaria de imaginar. Mas eu acho que E ele foi finalmente processado e preso. E confessou isso. Eu estava lá presente, olhando na cara dele, quando ele confessou isso, com uma frieza espantosa. E o pior de tudo, a mãe ainda estava tentando se justificar e, de alguma forma, querer justificar a ação do cara. Você vê que mente distorcida desse casal, onde essa pobre coitada foi nascer. Né? Aí, aquilo ali me deu vontade de largar, me deu vontade de falar essa lixo aqui, eu não preciso ir embora, e fui, né, naquele dia, e já voltei logo depois, porque eu vi que aí mesmo que eu não podia largar, que eu acredito que Deus não mostra essas coisas pra gente à toa, não, sabe, porque não dá pra gente ver esse tipo de coisa e ficar sem fazer nada, ainda mais pensando que casos iguais aos dela tem toda hora. Eu não passo um dia parecido. Infelizmente. Por quê? Porque acontece toda hora. E enquanto acontecer, não adianta, que eu não vou ter sossego, e acho que muita gente não vai, de saber que, enquanto a gente está conversando aqui, tem uma criança aí que está sendo estuprada, está sendo violentada de alguma forma. Tá bom, não vão ser pretensiosos, não, ninguém é Deus para fazer tudo, mas o que a gente puder, a gente tem que fazer. Não dá para ficar ouvindo simplesmente isso e deixar para lá, não. Eu acho que
mais do que qualquer coisa, isso aí é que me impulsiona a estar há tantos anos falando desse assunto. Muitas vezes com um sacrifício pessoal, cada um tem que dar o seu mesmo, né? Eu imagino que as pessoas estão comentando aqui, eu não suportaria ver, eu também não. Algumas pessoas comentando que muitas vezes as pessoas só querem saber do assunto quando bate na porta dela, né? Quando é alguém da família dela e elas se interessam. E olha, eu não culpo ninguém por causa disso, porque a gente tem naturalmente a repulsa por esse tipo de coisa, né? Só que existe, é sério, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode tapar o sol com a peneira, não. Tá aí, a gente tem que ver, tem que agir. É melhor fazer assim do que deixar que isso apareça para você da pior forma possível. Né? Sendo que, às vezes, um gesto simples, isso aqui que nós estamos fazendo, garanto que é importante porque está despertando a atenção de outras pessoas. Sim. Sabe? Aí também Nessa comentando pandemia aqui. aí, tanta criança que está dentro de casa. A Aline está comentando aqui que essa cartilha, através da sua cartilha, ela consegue aprender a identificar os sinais, né? Então, assim, essa live você tá podendo trazer essas informações aqui, as pessoas já vão poder estar identificando esses Eu vou sinais. te mostrar uma listinha, que aí quem quiser pode dar um print, né? Quer ver? Eu vou colocar aqui no computador, deixa eu inverter a câmera. Olha, essa lista que está aí, ó, são alguns sinais. São absolutos? Não, eles não são absolutos, mas eles são sinais recorrentes. A gente pode notar que todos eles são sinais de trauma, porque o abuso sexual é um trauma, né? O sinal específico para o abuso sexual é a questão ali do comportamento sexualizado precoce, né? E também muitas vezes a criança demonstra através de brincadeiras. Ela pega bonecos e repete com os bonecos que foi feito com ela, às vezes. Inclusive, a gente tem também... Olha os desenhos, vou mostrar alguns. Todos esses desenhos foram feitos por crianças que sofreram abuso sexual. Todos eles têm em comum, às vezes a gente não entende de cara, uns são mais sutis, outros são mais evidentes, né? Mas todos eles são uma expressão daquela dor. Esse aqui, ó, a gente vê que a criança colocou o pai, que era o abusador, no formato de um monstro. Aqui, ó, ela desenhou todo mundo com a cara assim espantada e os braços em formato de pênis. Né? Quer ver? Olha só. Esses aqui, uma coisa recorrente, esse destaque para o órgão sexual. Olha esse desenho aqui, ó. Ela colocou colorido. Esse outro aqui também, ó, destacou o órgão sexual, né? Às vezes o desenho é mais sutil. Esse, por exemplo, aí, ó, que ela desenhou um boneco, mas explicou. Quando eu falo ela, alguma criança, pode ser menino ou menina. Ela é uma criança. A criança. Né? Esse aqui, ó, a criança desenhou um boneco. Fala, o que tem esse boneco? Esse boneco tem que o zíper da calça está detalhado, porque ela era traumatizada com o barulho do zíper, que quando ela o ouvia, sabia que ia sofrer abuso. Então é um desenho bem mais sutil. Outros já são bem explícitos, né? Me abstenho de comentar. Esse aqui, por exemplo, uma criança fez uma ligação do órgão sexual à própria boca, o órgão sexual do agressor. E, bem, e por aí vai, né? São só exemplos. Me pediram aqui para desativar os comentários, eu consegui desativar agora, porque não estavam conseguindo dar print com o comentário. Eu vou voltar lá naquela folha, para o pessoal dar o print, se quiser, nos sintomas comportamentais, tá? Peraí. Ó, vou enquadrar direitinho aqui. Vejam bem, repito, não são sintomas absolutos, são sinais que demonstram a necessidade de uma investigação, né? Não quer dizer que a criança esteja sofrendo abuso, mas há uma possibilidade que precisa ser verificada. Só de ter esse sinal, o pai já vai ficar ali, os pais, alguém, né, da família já pode ficar aí, né? Aproveitar e voltar a convidar o pessoal. Tem mais informações desse tipo, mais detalhadas, inclusive, lá no
no YouTube, no Casé Fortes. A pessoa pode se inscrever lá se quiser e ver alguns vídeos que explicam melhor. E também no Instagram, eu queria mostrar um negócio aqui para vocês. O que era mesmo, gente? Eu esqueci. Desculpa, foi que eu te interrompi, você perdeu o raciocínio Ah, não aí sei, mas deixa para pra lá. pedir o print. Não tem Porque problema, eles não. estavam pedindo aqui no comentário e eu desativei. Tá Eu legal, vou acho que já ativar deu para tirar. novamente os comentários, porque aí as pessoas podem falar novamente que eu só fiz para que Beleza. eles pudessem dar o print. Depois Mas também, aí, ó, o você pessoal poderia pode. Ah, mandar para lembrei, mim. lembrei. O pessoal pode entrar no site Todos contra a Pedofilia NING, porque tem o Todos contra a Pedofilia da CPI, tem o Todos contra a Pedofilia NING, para baixar essa cartilha, se quiserem. E lá também tem muitos artigos, e até essas imagens todas e mais algumas estão lá nesse site também. Dá para ver pelo Instagram, pelo site Todos contra a Pedofilia e pelo YouTube. Tá? Ótimo. Nós estamos nos minutos finais. Eu queria aproveitar para sempre assim o que eu sempre ouço nas suas lives, nas suas palestras, as dicas, né, de relações de confiança para que esses pais estabeleçam, né? Eu queria que, além dessa dica que o senhor sempre dá, qual seria uma dica assim para a gente finalizar aqui a live, de obter essas informações, as pessoas ficarem mais atentas, e o que mais você poderia dar de dicas para esses pais, Olha, não só para pais, né? Porque às vezes o próprio pai ou a mãe pode ser o abusador, mas para as pessoas que estão ao lado, os vizinhos, os pessoas amigos, de bem que cuidam de crianças, né? Porque tem muita gente, a maioria, a grande professor, né? maioria é O boa, graças a médico. Deus. Professor e médico, inclusive, tem uma responsabilidade especial. Você sabe que no Estatuto Criança e Adolescente tem um artigo lá que estabelece como infração administrativa só para professores e profissionais de saúde que têm conhecimento de violência contra a criança ou mesmo suspeita e não comunicam. Então, é obrigação desses profissionais comunicar. Mas eu vou um pouquinho mais longe. Eu acho que é obrigação de todo mundo. Sim. Sei que não é fácil. Fazer uma denúncia, às vezes, é chato, é desconfortável. Você tem que ir numa repartição pública e, às vezes, demora. Algumas pessoas têm medo, né, do que vão falar ou ter algum tipo de retaliação, mas é necessário. Eu queria falar sobre essa questão da denúncia o seguinte: É é porque o chato mesmo. silêncio, né? Ele protege só o abusador, né? Pois é. Eventualmente a gente pode até guardar o silêncio para não expor a vítima, mas a gente tem que denunciar, não tem jeito. E a pessoa às vezes fala assim: olha, eu não vou denunciar não, porque eu tenho medo de uma retaliação. Acho muito pouco provável. O criminoso pedófilo é, por natureza, covarde, como já dissemos. E eu já recebi ameaça de morte ao longo aí dos 30 anos de promotor. Acho que não tem nenhum que não recebeu. Normal. Mas desse pessoal de criminoso pedófilo, nunca, porque são os covardes mesmo. Isso aí não. E é importante a gente falar assim, a pessoa fala, eu vou falar, mas eu não tenho prova. A sua palavra é prova. Aquilo que você fala vale. Uma pessoa de bem que chega e dá uma declaração e assina embaixo, tem muito valor. E é bom você fazer a denúncia anônima? Sim, é útil. Mas a melhor denúncia não é anônima. A mais eficiente é quando você vai e conversa lá com o promotor, conversa com o delegado, conversa com o policial da Polícia Federal, ou da Polícia Civil ou Militar, porque ali ele vai ter jeito de te fazer algumas perguntas que vão facilitar a investigação. Então, assuma a sua responsabilidade. Estou falando não com vocês, mas com todo mundo. Sim. E quando você tiver que falar, fale. Chega lá, senta na frente do promotor e fala: vim aqui falar o que eu sei. Tá? É mais justo, é mais eficiente. E acho que não dá, se a gente sabe de alguma coisa que pode ajudar uma criança, não dá para a gente ficar calado, não. Não dá para dormir com isso na consciência, né? Que eu podia ter falado, podia ter denunciado e não fiz nada. Não dá. Pessoa de bem não sobrevive a isso, não. Bem, dicas, o tempinho está
muito obrigado. Vai Ó, encerrar, não quero tem, agradecer não tem pela sua milagre, gente. É dedicação. atenção e amor, viu? E eu vou ter que encerrar aqui para poder salvar a live. Quero te agradecer pela sua dedicação, pela sua carreira incrível. As pessoas estão comentando aqui e falando da tua vida aí, que ela já fala por si, né? A gente não precisa falar muito. É a tua carreira impressionante. Parabéns e parabéns pela essa dedicação. E obrigada por poder estar contribuindo aqui com a minha série de lives, que teve esse encerramento aqui com a sua participação, que foi incrível. Obrigada, viu? Um Eu que bom dia aí de agradeço tuas trabalho para ordens. Bom você, dia. né? Bom dia. Uma boa semana. Eu também. Tchau, tchau. Fica com